Bom dia a todos que acompanham a fanpage Jornal Popular. A gente está aqui na rua Pedro Druz, bem no centro de Araucária, onde nesse exato momento a Polícia Militar, o SAMU, o SEAT e a Guarda Municipal dão atendimento a uma situação que chegou para a gente, aparentemente de um duplo homicídio seguido de suicídio. O caso acontece aqui bem na rua Pedro Druz, bem na região central de Araucária, quase na esquina com a Paulo Alves Pinto, entre a esquina com a Paulo Alves Pinto e a Miguel Bertolino Pisato. É uma situação bem delicada, pelo que a gente apurou até o momento, muito possivelmente seja uma situação, um crime passional. Lembrando sempre, são informações preliminares, a gente não pode fazer qualquer tipo de outra informação neste momento, porque ainda é uma situação em andamento. Mas pelo que a gente apurou, por enquanto, um homem teria chegado nesse local, teria atirado contra uma mulher e um homem e, na sequência, teria se matado. É um crime que acontece, pessoal, bem aqui na rua Pedro Druz, bem no centro da cidade. Vou mostrar para vocês um pouco mais. Aqui a polícia, pelas informações que a gente teve, já está confirmado ali os 3 óbitos. Então agora o trabalho no sentido de aguardar chegar a polícia científica, bem como o IML, para fazer o recolhimento dos corpos, né? E fazer toda a parte de identificação aqui da cena do crime, o local de crime, essas situações típicas aí de situação de homicídio. Até quem estiver acompanhando a nossa live, se puder só nos informar, pessoal, se o áudio e a imagem estão ok. Já recebi a informação de que está ok, agradeço. Pessoal, a gente não tem muitos detalhes ainda acerca das circunstâncias desse crime, mas muito possivelmente é um crime aí de motivação passional. Rua Pedro Druz, pessoal, bem aqui nesse prédio onde funciona a EAD da Unopar, bem aqui próximo ao escritório de advocacia do Dr. Gilberto Gomes, muito conhecido aqui em Araucária, bem próximo aqui a esquina também com a Avenida Brasil, pessoal. Para ser mais exata, na Pedro Druz, entre a esquina da Avenida Brasil com Paulo Alves Pinto. Uma situação, pessoal, até onde a gente conseguiu apurar, um duplo homicídio seguido de suicídio. Um homem teria chegado aqui, teria disparado contra uma mulher e um homem e na sequência teria tirado a própria vida. Agora a gente vê ali os socorristas do SEAT saindo também aqui como se fosse uma clínica de saúde ali, acesso também, né? O crime muito possivelmente teria acontecido ali dentro, né? Pelo que a gente está conseguindo ter acesso. O crime seria de origem passional, pessoal. Mas ainda são informações preliminares, a gente sempre precisa aguardar a continuidade das investigações para entender qual foi a dinâmica do crime. Então, pessoal, dia tenso aqui em Araucária, nesta terça-feira, amanhã de terça-feira, então uma situação de duplo homicídio seguido de suicídio aqui na rua Pedro Druz, bem na região central de Araucária, aqui onde fica a van, né? Então bem próximo aqui a gente tem, bem na esquina, pessoal, na esquina não, entre as ruas aqui, Paulo Alves Pinto com a Avenida Brasil. Uma situação de duplo homicídio seguido de suicídio. Agora está aqui. A gente até pede que eventualmente quem precisa trafegar pela região central da cidade, se puder evitar esse trecho aqui, porque o trânsito é bem confuso. A pista esquerda da Pedro Druz, que tem sentido único, né, ela está interrompida para que os órgãos de segurança possam fazer o seu trabalho. Então o trânsito está ocorrendo em pista única, né? Então, pessoal, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui a dinâmica aqui para vocês entenderem o local em que aconteceu o crime. Então a gente tem aqui para trás, pessoal, a rua Paulo Alves Pinto, que é a rua do Banco do Brasil, que tem sentido bairro. Aqui então
Os agentes de trânsito também estão colaborando aqui com a organização do trânsito. A gente tem aqui também, pessoal, na esquina aqui tem o colégio também. Daí passando aqui, o crime aconteceu aqui, ó, pessoal. Bem neste prédio aqui, ó, onde tem a Unopar. Existe uma informação de que uma das vítimas seria um advogado, porém a gente não tem essa, uma informação preliminar. A gente sempre pede cuidado, né, com o trato dessas informações, porque são sempre informações preliminares, motivação, razão, circunstâncias do crime são sempre apuradas posteriormente. Mas o que a gente sabe por enquanto é que é um duplo homicídio seguido de suicídio. A origem do crime, muito possivelmente seria um crime de origem passional. Passava ali por volta, era próximo das 10 horas, 10 e pouco, quando um senhor teria entrado aqui muito possivelmente foi ali dentro da Acesso Saúde, teria entrado ali, teria dentro desse prédio onde funciona a Acesso Saúde, né? Teria disparado contra uma mulher, contra um homem e na sequência teria se suicidado. Uma pessoa que estava passando por aqui ouviu os disparos e correu ali na direção da Avenida Brasil, onde já havia uma viatura da Polícia Militar fazendo ronda preventiva, chamou, mas os policiais correram para cá, infelizmente pouco puderam fazer, porque os 3 aqui já estavam em óbito. As 2 vítimas e o autor deste crime. Não há informações, pessoal, com relação ao nome das vítimas, ainda não há, essa informação ainda não foi repassada, né? Então agora, pessoal, como é uma situação de óbito já concretizada, né? Então agora o trabalho é no sentido de aguardar a chegada da polícia científica, bem como do Instituto do Camburão, né, do Instituto Médico Legal, para fazer o recolhimento desses corpos. Polícia científica, bem como o Instituto Médico Legal, vem lá de Curitiba, então tem um certo tempo aí que vai ser necessário até que eles consigam chegar aqui. Porém, infelizmente, a gente está vendo ali os socorristas do SAMU, os socorristas do CIAT, mas eles poucos puderam fazer, porque tanto as 2 vítimas quanto o autor dos disparos já estavam em óbito. Então a gente está acompanhando, tem bastante curiosos aqui, o pessoal da imprensa também fazendo seu trabalho aqui. Então a orientação também que fica, pessoal, enquanto a gente aguarda o trabalho, a chegada aqui do Corpo de Bombeiros, a chegada do Instituto Médico Legal, é que as pessoas que puderem evitar esse trecho aqui, ó. Aqui é Paulo Alves Pinto, então quem vem ali pela Coronel João Antônio Xavier, necessariamente tem que virar à esquerda ali, né, pelo Pedro Druso, vai ter que necessariamente descer pela Paulo Alves Pinto, ou também aqui o trânsito está fazendo a orientação para que eles possam utilizar essa segunda pista aqui, mas essa segunda pista ela acaba tendo o tráfego diminuído por conta da grande quantidade de carros. Então o pedido que fica é para que evitem esse trecho, evitem essa região. Até agora, pessoal, a gente já vai chegando perto do horário de saída aqui do escolar, né? A gente está aqui próximo, tem aqui na esquina da escola Compete, então até para que os pais se orientem que talvez o tráfego aqui esteja um pouquinho confuso agora nessa saída. Vou trazer aqui um pouquinho mais para mostrar para vocês o trabalho. Então ali o pessoal está fazendo. Foi aqui, pessoal, nesse prédio aqui da Unidade Araucária da Acesso, onde agora a Polícia Militar já faz
o isolamento aqui. Nesse complexo aqui, nesse centro comercial, estão funcionando o Nopar, funciona o acesso. Ali para trás, acesso à saúde, ali para trás a gente não sabe se tem algum tipo de... Quem está chegando agora nessa live, a gente já vai encerrar ela daqui a pouquinho, porque a gente vai aguardar agora aqui a chegada do Instituto Médico Legal, né, e do Camburão do IML. Então, uma situação de duplo homicídio, seguida de suicídio aqui na rua Pedro Druz, nesse centro comercial onde funciona o Nopar, onde funciona acesso à saúde, pessoal. Nessa manhã de terça-feira, pelo que a gente apurou, um senhor teria chegado por volta das 10 horas, atirado contra uma mulher e contra um homem, e na sequência tirado a própria vida. Lembrando, pessoal, que as informações são todas preliminares, né? Agora a gente aguarda só a chegada do Instituto Médico Legal para fazer ali fazer todo o trabalho deles para entender a dinâmica do crime, para entender como aconteceram os disparos, e posteriormente todo o trabalho da Polícia Judiciária, né, que é o trabalho da Polícia Civil, para entender qual foi a motivação. De imediato, o que a gente tem de informações, que a motivação é passional. Então, por volta das 10 horas, um homem teria chegado nesse prédio aqui na Pedro Druz, bem na esquina entre a Avenida Brasil com a Paulo Alves Pinto, entrado no prédio, feito disparos de arma de fogo contra uma mulher e um homem, e na sequência teria se suicidado. A gente não tem ainda, né, pessoal, as informações complementares, mas a dinâmica inicial dá a entender que é um crime de origem passional. Vamos tentar, pessoal, mostrar aqui. Então a gente tem algumas pessoas acompanhando aqui o trabalho. Esse tipo de situação, obviamente, sempre gera muita curiosidade na população. Por isso que a gente faz essas lives, até para as pessoas entenderem, né, o que está acontecendo. Posteriormente, pessoal, a gente vai trazer as informações lá no site do Jornal Popular, o popularpr.com.br. A gente vai trazer as informações completas para vocês com relação a este crime. Vamos mostrar lá, trazer para vocês o nome das vítimas, o nome do autor. Eventualmente também, se já tiver sido apurado pela Polícia Judiciária, a gente vai fazer a informação para vocês de toda a dinâmica, toda a questão de motivação. Hoje, terça-feira, pessoal, uma situação de duplo homicídio com suicídio na sequência aqui na rua Pedro Druz. Por volta das 10 da manhã, um senhor teria adentrado esse prédio aqui, onde agora estão os policiais aqui na frente, efetuado alguns disparos contra uma mulher e contra um homem. Os dois vieram a óbito, e na sequência ele teria disparado
contra o próprio corpo e vindo também a falecer. Então, uma situação, pessoal, de duplo homicídio com suicídio na sequência. Para quem está acompanhando a live desde o início, já deve ter reparado que eu fiz repetir essa informação várias vezes. Mas é pela dinâmica da live, a gente não tem muitas informações, então a dinâmica de live policial é sempre essa. A gente vai tentando reproduzir as informações que a gente tem até o momento, enquanto outras informações vão chegando para que a gente também possa atualizá-los ali. Então, quem está mais aí desde o início, peço perdão aí pela quantidade de vezes que repeti a informação, mas é a dinâmica de live, de situação factual, de live de rua, que a gente chama. Pedro Drus, pessoal, número 503, nesse prédio, há pouco, por volta das 10 horas, infelizmente, tivemos aqui uma situação de duplo homicídio seguido de suicídio. Um homem adentrou o prédio aqui, efetuou disparos contra uma mulher e contra um homem, ambos vieram a óbito e na sequência ele disparou contra o próprio corpo, também vindo a óbito. Socorristas do SEAT, socorristas do SAMU vieram até o local, porém pouco puderam fazer porque os ferimentos tanto das vítimas quanto do autor eram incompatíveis com a vida. Não há essa confirmação sobre a motivação do crime, mas a dinâmica dá a entender que é um crime de origem passional. Os corpos estão lá dentro do prédio, onde agora ali os policiais militares entram, aguardando a chegada da polícia científica, bem como da viatura do Instituto Médico Legal, que vai fazer o transporte desses corpos até a sua sede em Curitiba, onde eles vão passar lá por autópsias para entender, para confirmar, né, o que ocasionou os óbitos, os tipos de ferimentos, quantos disparos, esse tipo de informação que é bem importante para o posterior trabalho aí da Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil. Estamos acompanhando, pessoal, neste momento aqui, os desdobramentos dessa situação de duplo homicídio com suicídio, que aconteceu aqui na rua Pedro Drus, bem no centro da cidade, aqui entre as ruas Paulo Alves Pinto, tradicionalmente conhecida como a Rua do Banco do Brasil, e a Avenida Brasil, que é a rua onde tem aqui tradicional Casa de Produtos da Terra. Aqui nesse prédio onde funciona um polo da Unopar, funciona também Acesso Saúde. Ali onde está vendo o policial entrar agora, é onde teria acontecido ali os óbitos. Os policiais estão aqui fazendo a segurança para garantir ali, para preservar a cena do crime. Agora já vem chegando ali, pelo que a gente acompanha, um investigador da Polícia Civil, lembrando sempre que a investigação dessas situações de crime sempre ocorre pela Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária. A Polícia Civil conclui inquérito e entrega este inquérito ao Ministério Público. O Ministério Público analisa as provas colhidas pela Polícia Judiciária e propõe a ação à competente vara criminal. A gente tenta explicar um pouquinho da dinâmica de como acontece todos esses processos criminais, enquanto a gente aguarda aqui a chegada da polícia científica. Pessoal, aqui nesse prédio são, pelo que a gente apurou, 3 pessoas em óbito, 2 homens e uma mulher. 3 homens e uma mulher.
Por volta das 10 horas, um homem adentrou o prédio aqui, munido de uma arma de fogo, teria efetuado vários disparos contra uma mulher e contra um homem. Ambos vieram a óbito. Na sequência, esse homem disparou contra o próprio corpo, também vindo a óbito. Então é uma situação de duplo homicídio seguida de suicídio. Não há informações sobre a motivação do crime, porém a dinâmica dá a entender que é um crime passional. A todos que estão acompanhando essa live, manhã de terça-feira, uma situação de duplo homicídio seguida de suicídio aqui na região central de Araucária. Agora a gente acompanha o trabalho aqui dos órgãos de segurança, o pessoal do trânsito aqui orientando e coordenando o trânsito. Temos aqui também socorristas do SAMU e socorristas, os socorristas do SEAT já se retiraram do local. Temos ali também Polícia Militar e Guarda Municipal fazendo aqui todo o trabalho de isolamento da cena do crime, para que a cena do crime esteja preservada para quando a polícia científica chegar até o local. Agora a Polícia Militar já vai se retirando do local. Como esse trabalho é uma situação de crime concluída, pessoal, algumas viaturas vão acabar deixando o local e vão ficar apenas o necessário mesmo para fazer a preservação da cena do crime. Lembrando, pessoal, que ainda não há identificação das vítimas. Não há identificação das vítimas. A identificação oficial das vítimas só acontece mesmo com a chegada aí da polícia científica, né? Porém, também não há nenhuma identificação preliminar, ainda não houve. Sempre quando há essas situações de crime que acontecem em locais comerciais, sempre há essa preocupação dos órgãos de segurança em não fazer qualquer tipo de divulgação dos nomes, porque eventualmente os familiares das pessoas ainda não foram contactados, então eventualmente eles não sabem ainda do que pode estar acontecendo e sempre tem aquela preocupação de que eles não sejam informados de uma situação tão pesada assim por uma live. Então a gente também, respeitando a boa regra do jornalismo, a gente evita fazer essa divulgação preliminar, mas porém no período da tarde ali, ou tão logo seja divulgado oficialmente, a gente vai trazer uma matéria escrita lá no site do Jornal Popular, o popularpr.com.br, com todos os detalhes possíveis, né, de serem apurados até o momento sobre esse crime. Vocês no site do Jornal Popular, popularpr.com.br. Então, pessoal, bem próximo aqui na esquina mesmo do Compete, pessoal, da escola Compete. Perto da escola Compete.
sempre também bom ressaltar, né, é na esquina da Escola Compete, né, a gente sempre está próximo do horário de saída de aula, aí, então os pais podem aí acabar enfrentando um pouco de tráfego mais intenso aqui na região, porque boa parte das ruas estão isoladas aqui para que a polícia possa fazer o seu trabalho aqui. Então pode ser que quem tem que eventualmente pegar seus filhos aí no horário de saída pode enfrentar um tráfego mais intenso. Então, se quiser se adiantar, se puder vir a pé, talvez seja uma dica aí, pessoal. Já aguarda, pessoal, agora a chegada da polícia científica, que vai ficar responsável pelo recolhimento aí dos corpos e pela análise da cena do crime. Aparentemente um familiar, um parente conhecido de uma das vítimas chegou ali. A gente também tem que entender o momento difícil. A gente está acompanhando aqui, pessoal. Agora começa a chegar eventualmente aqui alguns conhecidos das vítimas. Pelo que a gente apurou, pessoal, pelo menos uma das vítimas é um advogado, porém o nome desse advogado ainda não foi divulgado, não foi confirmado. Está acompanhando aqui, pessoal, uma situação de duplo homicídio seguido de suicídio aqui na rua Pedro Druz, entre as ruas Paulo Alves Pinto, tradicional rua do Banco do Brasil, e a rua Avenida Brasil, conhecida por ser a rua da loja de produtos da terra aqui. Vamos ouvir aqui agora o depoimento do pessoal. Depois vai sair uma nota, né, pelo comando geral, a gente tem que estar falando. Sabe que a gente é verdade, eu queria vir fazer exame de DNA. Todos os detalhes serão passados em nota pelo comando geral na pesquisa. Resultado, Major, situações vocês Tudo não. isso Vocês... porque o assassino seria policial militar, Major? Tem essa informação? vai sair a nota, tá? Me perdoem, vai ser tudo em Não, tá, nota. porque a gente está sem informação nenhuma. Mas vai ser dada a informação. A informação vai ser tudo E quanto em tempo nota. essa nota, Major? O comandante geral já vai repassar. Vai ser pelo comando geral. Tá. Mas são 3 pessoas. 3 vítimas. Tem a idade, Major, das vítimas? Já vamos levantar ali já. Quando o pessoal da perícia chegar, pra gente poder ter mais dados ali. Tá bom? Tá bom, Obrigado. obrigada, Major. Muito bem, então é o Major que está no problema. A gente acompanhou agora aí uma falinha rápida do representante da Polícia Militar. A gente vai seguir acompanhando aqui, pessoal, os desdobramentos dessa situação. A gente está aqui acompanhando na rua Pedro Druz, uma situação de triplo homicídio. Aliás, é um duplo homicídio seguido de suicídio.
um senhor entrou, né, por volta das 10 horas nesse prédio aqui da Pedro Druz, disparou contra um homem e contra uma mulher, ambos vieram a óbito, e na sequência ele disparou contra o próprio corpo e tirou a vida. São 3 vítimas fatais. Agora a Polícia Militar que aguarda a chegada da Polícia Científica para entender ali a dinâmica do crime, dinâmica das mortes, e também Camborão ali do Instituto Médico Legal para fazer o recolhimento dos corpos. Então, pessoal, Deixa eu dar uma olhada aqui. Estou aqui com o outro agora. acompanhando aqui, pessoal, vários representantes, colegas de imprensa aqui também acompanhando. Então, chegou ali. Um abraço. As policiais militares aqui chegando para acompanhar. O pessoal da Rony aqui chegando agora para acompanhar aqui a situação. Essa situação de duplo homicídio seguido de um suicídio aqui na rua Pedro Druz, entre a Avenida Brasil. A gente está vendo ali, pessoal, Thiago Vladica, delegado de polícia, delegado titular. Vamos conversar aqui com o Dr. Thiago Vladica. A situação de feminicídio está com o pessoal da Delegacia da Mulher, né? O delegado já está ali dentro. A gente viu, tem 3 corpos, né? Duas vítimas aí de homicídio e a pessoa atentou contra a própria vida posteriormente. A identidade das vítimas, o senhor tem, doutor? Ainda não tenho, né? A gente repassou a situação para a Delegacia da Mulher de Araucária. Eles estão tocando aí então eles estão apurando os fatos aí. O que a gente sabe até agora, doutor? O que foi levantado preliminarmente foi um indivíduo atirou contra a ex-mulher, atirou contra o advogado dele, que estava ali, e depois cometeu um suicídio. Ah, então o advogado não é da vítima mulher, seria do próprio policial que matou os dois e depois se matou? Preliminarmente o que foi apurado é isso, né? Mas quem está apurando os fatos aí é a Delegacia da Mulher. Então assim, só conversou ali rapidinho e eles estão levantando mais informações aí. O senhor sabe dizer se ela teria vindo fazer um exame de DNA aqui nessa clínica hoje de manhã? Não, eu não sei dizer essa informação. Sabe se ela estava com algum bebê, alguma criança? Não tenho essa informação também. Tá. Qual a idade deles, doutor? Não tenho a idade, né? A gente, né? Nem os nomes, né? Porque parece que seria o assassino que se matou, seria policial militar, teria 28 anos. Seria isso? Passaram algumas informações nesse sentido. Eu não posso confirmar isso agora, até porque eu não estou à frente das investigações. Né? A situação está com o delegado que está ali dentro, tá? Com a equipe dele ali, está fazendo esse levantamento. E vai para a Delegacia da Mulher por se tratar de feminicídio? Se tratar de feminicídio, envolve feminicídio, a investigação fica a cargo da Delegacia da Mulher de Araucária. Tá, depois que tiver os nomes, você passa pra gente, então, por favor? Deixa Depois eu que tiver os fazer nomes, uma obrigada. pergunta aqui. Doutor, só um pouquinho para cá, porque a gente fica bem posicionado. Doutor Thiago, como é que Thiago de quê? Thiago Vladica. Vladica. Vladica, obrigada. Então, pessoal, a gente ouviu aqui a entrevista do Dr. Thiago Vladica, mas como ele informou, a investigação vai ficar a cargo da Delegacia da Mulher, por se tratar de um feminicídio.
Então quem vai comandar as investigações é o Dr. Eduardo Kruger. Eduardo Kruger, que é o delegado da Delegacia da Mulher e do Adolescente aqui de Araucária. Dr. Eduardo Kruger, inclusive, já está lá dentro da delegacia, dentro ali da cena do crime. Então, pelo que a gente tem, não há ainda informações com relação ao nome das vítimas, mas pelo que a gente tem de apuração complementar aqui, segundo o delegado, o autor do disparo seria um policial militar. Esse policial militar atirou contra essa mulher, que muito possivelmente ele tinha seria um relacionamento, já que ele teria um relacionamento com a mulher, já que se trata de uma situação de feminicídio. Porém, a outra pessoa que ele matou não seria o advogado da vítima. Pelo menos é o que dá para entender, lembrando sempre que são informações preliminares, pessoal. Informações preliminares, até por isso que o comando da polícia militar vai emitir uma nota, porque o autor vai emitir uma nota explicando ali a situação, porque o autor dos disparos, pelo que a gente tem de informações, seria um policial militar. Então, pessoal, a gente acompanha aqui essa situação de um duplo homicídio seguido de suicídio aqui na rua Pedro Druz, entre as ruas Avenida Brasil e Paulo Alves Pinto. Por volta das 10 horas, aqui nessa clínica aqui, unidade Araucária da Acesso Saúde, agora, pelo que a gente tem de informação, um policial militar, teria 28 anos, também é uma informação preliminar, adentrou aqui o espaço onde estava uma pessoa que ele tinha um relacionamento e com essa pessoa estaria o advogado dela. Ele disparou contra essa pessoa e disparou também contra o advogado. E em seguida disparou contra o próprio corpo. Os três estão em óbito ali dentro da clínica, pessoal. A gente ouviu ali o Dr. Thiago Vladica, que é delegado da Delegacia Geral de Araucária, porém, como a dinâmica do crime é de feminicídio, as investigações ficarão a cargo da Delegacia da Mulher da Vladica. Desculpe. Delegacia da Mulher, que em Araucária é comandado pelo Dr. Eduardo Kruger. Manhã movimentada aqui em Araucária, pessoal. Uma situação de duplo homicídio, seguida de suicídio, aqui na unidade Araucária da Acesso Saúde. As informações completas, pessoal, sobre este crime já estarão no período da tarde lá no nosso site, popularpr.com.br, bem como na quinta-feira, na edição impressa de O Popular, a gente vai trazer também mais detalhes sobre essa situação. Lembrando, pessoal, que esse é um tipo de crime que o desfecho dele, né, o desfecho do inquérito policial, o desfecho da investigação, da promoção de ação pelo Ministério Público, pela delegacia, tende a ser rápida, já que é uma situação que ela se exaure nela mesma, digamos assim, porque as vítimas, infelizmente, estão mortas e o autor também está morto. Então acaba que os desdobramentos são protocolares. Então a gente está aqui acompanhando. Ali alguns representantes da Polícia Militar também. A Polícia Militar, por se tratar de um militar, pelo que a gente tem de apuração, aqui segundo o delegado comentou com a gente,
toda a parte de corregedoria da Polícia Militar tem um trabalho que precisa ser feito, né? Vai lá que sabe, ela é amigo dele, ó. Mas eu falei com aquele rapaz, ele... Bom, faz um tempinho já. Agora ele já descobriu, ele tá descobrindo, agora ele já sabe. Aqui, pessoal, tem o pessoal da capelaria, da Polícia Militar. Só que ele passou no militar agora há pouco tempo. Ele fez? Ele, o pai do bebê, ele tem que fazer o exame do bebê. Tá, mas foi ele que botou? Mas ele veio por quê? Ele veio com a namorada de fora, ele estava lá dentro, ele era ela e ele com o advogado dela. E daí eu fiquei pedindo pra ele beber um pouquinho. Ela falou, não, vai daqui a pouco você vai começar a discutir. Mas ele veio junto? Sim, eu tava tirando sangue, tirando tudo dos três, tirando o bebê, tirando tudo. Exatamente. Bom dia para você, Luiz Carlos Martins. Bom dia. Então, pessoal, a gente aqui... Informações preliminares que a gente conseguiu aqui, pessoal, que aconteceu é o seguinte, mais informações aqui. Esse policial militar, ele teria passado há pouco tempo aí no concurso da PM e hoje estava marcado aqui nessa unidade o exame de DNA dele, do filho, da filha, né, uma bebezinha, e e da mãe. O advogado dela, né, veio acompanhando aqui para fazer a coleta do exame de DNA para verificar se o filho seria mesmo dele ou não. Diz que ele teria informações preliminares, pessoal, sempre sacando. Ele teria pedido para a mãe da criança para segurar o filho, e teria havido uma discussão, ele perdeu a cabeça, puxou uma pistola, disparou contra a mãe. O advogado teria tentado intervir, disparou contra o advogado e na sequência ele teria se matado. Informações sempre preliminares, pessoal, colhidas aqui. As informações oficiais a gente só vai ter no meio da tarde ali. Daqui a pouco a polícia, o comando da Polícia Militar deve divulgar uma nota. Então a gente está vendo ali, pessoal, aquele senhor de jaqueta preta, ele é o Dr. Eduardo Krieger, que é o delegado da polícia, o delegado de polícia que comanda, delegado titular da Delegacia da Mulher de Araucária. É ele quem vai chefiar as investigações aqui em Araucária, dessa situação de feminicídio. Então ele já esteve ali dentro, já fez uma análise preliminar da cena do crime, e é ele que vai comandar esse inquérito por se tratar de uma situação de feminicídio. No período da tarde, o pessoal nessa equipe lá na redação Jornal Popular, Mauro e Bernardo, já está trabalhando nessa matéria para que o mais rápido possível a gente traga lá no nosso site as informações, uma matéria escrita, né? Trazendo as informações dessa situação. Já está entrando em contato com o comando da PM, aguardando a nota lá, nossa equipe lá na redação do Jornal Popular. Então, pessoal, são essas informações que a gente tem. Vamos recuperar então a situação. Por volta das 10 horas da manhã, um rapaz de 28 anos, um homem de 28 anos, policial militar, estava agendado aqui nessa unidade de saúde do acesso a coleta de um exame de DNA. Ele teria tido um relacionamento com essa mulher, desse relacionamento nasceu uma criança e estava havendo uma discussão com relação à paternidade dessa criança. Foi marcado aqui por volta das 10 horas a coleta desse exame de DNA. Como é uma situação que estaria já em discussão judicial, essa criança veio, essa criança e essa mãe vieram até aqui acompanhados do advogado que ela contratou.
Eles estavam ali aguardando informações preliminares para a coleta do exame de DNA, de coleta de sangue, né, da criança, do suposto genitor e da mãe, para verificar se, para fazer o exame de DNA. Teria havido uma discussão entre o autor dos disparos e a mãe da criança. Ele teria perdido a cabeça, se descontrolado, sacado uma pistola, disparado contra a mãe, que caiu morta ali mesmo. O advogado teria tentado intervir, ele disparou contra o advogado e na sequência teria disparado contra o próprio corpo. Duplo homicídio seguido de suicídio. Não temos informações, pessoal, sobre quem estaria com a criança. Nessa criança, então, é um quarto personagem, né? Não temos a informação de quem estaria com a criança. Porém, muito possivelmente, os próprios funcionários aqui da clínica estariam fazendo cuidado dessa criança, mas não temos essa informação. Então temos aí uma quarta personagem, teríamos uma criança aí. Não temos informação também com relação à idade da criança. Porém, muito possivelmente se trata aí de um bebê, né? Então, pessoal, para vocês entenderem, situação aqui de duplo homicídio seguida de suicídio aqui na Rua Pedro Druz, bem no centro de Araucária, pessoal. Uma situação bem complicada, pesada, um crime que choca, mais um feminicídio, que vai ser agora aí as circunstâncias apuradas pela Delegacia da Mulher e do Adolescente de Araucária. Não temos as informações oficiais com relação ao nome da criança, ao nome da mãe, nem o nome do autor dos disparos, nem o nome do advogado que teria sido vitimado aqui também fatalmente. Então, a gente aguarda aqui, pessoal, agora a chegada da Polícia Científica e do Camburão do Instituto Médico Legal, do IML, para fazer o recolhimento desses 3 corpos, pessoal. Manhã triste em Araucária, manhã de uma tragédia, mais um feminicídio registrado aqui no município de Araucária. Lembrando, pessoal, que os casos de feminicídio de Araucária, infelizmente, alcançam assim dados que a gente pode até considerar acima da média, né? Temos vários casos de feminicídio, apesar do trabalho da Polícia Civil na elucidação desses crimes, no trabalho da Guarda Municipal, que tem um papel fundamental aí com a sua patrulha Maria da Penha, que evita várias e várias situações desse tipo. O trabalho da Vara Criminal de Araucária, do Ministério Público. São vários os casos, felizmente, de feminicídio ao longo dos últimos anos aqui em Araucária. E hoje, mais uma situação de feminicídio aqui no município. São 3 as vítimas confirmadas, pessoal. A criança, felizmente, pelo que a gente apurou, passa bem. Não há ainda confirmação com relação ao nome das pessoas. A polícia militar não divulgou o nome das pessoas. Sabe-se que o autor dos disparos seria um policial militar que teria adentrado ali a corporação há pouco tempo. Seria um soldado, 28 anos, mas teria entrado faz pouco tempo aí na Polícia Militar.
Então, pessoal, te acompanha aqui em Araucária, na rua Pedro Druz, no centro da cidade. Uma situação aqui de duplo homicídio seguida de suicídio. Por volta das 10 horas da manhã, o autor dos disparos chegou nessa clínica onde estava marcado a coleta de sangue para a realização de exame de DNA. Numa discussão aí de investigação de paternidade, né? Então ele chegou até aqui, estava marcada a coleta para ir por volta das 10 horas. A mãe trouxe a criança, né? Porque para exame de DNA é coletado o sangue da mãe, da criança e do suposto genitor. Foi coletado. E daí, nessa situação, ele teria discutido com a mãe da criança, sacado uma pistola e disparado contra a mãe da criança. Matou a mãe da criança. O advogado da mãe da criança a acompanhava aqui nessa coleta de sangue. Teria tentado intervir e também foi alvejado fatalmente pelo autor dos disparos. Na sequência, o autor dos disparos teria disparado contra o próprio corpo e morrido também. Então são 3 vítimas fatais. O autor dos disparos, o assassino e as 2 vítimas. A criança, pelo que a gente apurou, já foi acolhida aqui e entregue para uma pessoa responsável. Não há ainda informação com relação ao nome dos envolvidos. Nem o nome das 2 vítimas e nem o nome do autor dos disparos. Sabe-se que o autor dos disparos seria um policial militar de 28 anos. A gente vai encerrar essa live, pessoal. E, como disse para vocês, as informações completas com relação aos desdobramentos, a gente vai trazer para vocês assim que disponíveis, né? A gente vai trazer para vocês, vamos estar lá no site do Popular, que é o popularpr.com.br. Convido a todos que estejam acompanhando essa live que a compartilhem para que o maior número de pessoas possam ter a informação com relação a essa situação, essa triste situação que acontece em Araucária hoje, bem como que sigam aí a nossa página no Facebook e também lá no Instagram, o Popular PR. Muito obrigado a todos que acompanharam essa live até aqui. O Popular, especialista em Araucária.